Olá, está no ar o Uni Notícias com os principais destaques da semana. Acadêmicos do curso de Direito da Unifeb, aprovados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil, dão dicas de como conseguir fazer uma boa prova. A atuação da pessoa no mercado de trabalho, no ramo jurídico, ela é, como o direito possibilita um leque de profissões muito grande, é evidente que quando vai exercer a advocacia é necessário a aprovação no exame de ordem, porque também é necessária a inscrição nos quadros da OAB. Então, torna-se obrigatório a aprovação no exame. Entretanto, como eu disse antes, como o direito possibilita um leque muito grande, existem carreiras que não dependem da aprovação. Carreiras de concurso público, como a magistratura, cargo de promotor, defensor público, juiz, delegado, agente de polícia e também os analistas de tribunal, técnico, judiciário, enfim. Mas é sempre bom a aprovação, claro, porque é uma experiência muito boa e vale a pena, pois abre essa possibilidade da advocacia. Bom, o estudo deve sim ser um hábito diário do acadêmico de direito, tendo em vista a amplitude das matérias e a complexidade dos temas. Então é bom que o estudante, desde o início da faculdade, faça esse acompanhamento diário, sempre faça uma revisão da matéria, sempre esteja procurando, estar atualizado com aquilo que acontece no mundo jurídico e, claro, sempre contando com o suporte dos professores da Unifeb, que são de excelência. Então, eu fiz estágio na graduação, Eu comecei já no primeiro semestre, eu fiz estágio no Instituto Geral de Perícias, no setor de CNH. Depois, porque é muito difícil conseguir estágio no primeiro semestre, Mas logo a gente consegue. Depois eu fui para a Defensoria Pública. Foi uma experiência muito boa a prática do direito, na área da família e também na área criminal, de produzir peça, também importante para fazer a peça na OAB, E depois eu fui para o Fórum de Brusque e na vara criminal também tive muito essa prática do direito e acho que todos eles contribuíram muito, para o meu conhecimento, profissional. Acho que todos eles me deram uma área diferente, um conhecimento diferente, como funciona internamente nos órgãos. E também a questão de produzir peças, Eu acho que é importante também para quem quer concurso público saber qual que é concurso público que a gente quer fazer, Às vezes a gente não tem essa noção. E atualmente eu estou na Delegacia Civil de Brusque, também uma experiência muito legal. Para mim, o que eu mais gostei até agora foi a delegacia, a parte da área policial. E eu acho que é importante para todo mundo. Eu sei que às vezes tem gente que não tem condições de sair do trabalho o dia inteiro para fazer um estágio, que a remuneração é um pouco menor, mas eu acho que vale a pena ter essa experiência para o futuro da pessoa. Com relação à prova da OAB propriamente dita, ela é composta por duas fases, a parte teórica e a parte prática que a gente fala, A primeira parte é composta por as questões, então são 80 questões com margem de erro de 50%. Nessa primeira etapa, então, o essencial mesmo é a gente trabalhar com a nossa bagagem da graduação, mas também dar uma aprimorada nessa bagagem, Então a gente, de repente, treinar mais mesmo a parte teórica, então, de repente, pegar uma doutrina para dar uma lida, para dar uma teoria geral, também dar uma verificada, de repente, o que ajuda bastante são as plataformas de questões de concurso, então, de repente, fazer bastante questões, fazer bastante repetição de questões, para a gente ter uma bagagem um pouco melhor para o dia da prova, Com relação à segunda fase, ela é a parte prática da prova, então ela vai te exigir um pouquinho mais de conhecimento específico de uma área, então você pode optar por várias áreas, Por exemplo, no meu caso eu optei para a área de civil, que era uma área que eu tinha um pouco mais de conhecimento, então acaba tendo uma abordagem mais específica. Então, para esse caso, a gente tem que trabalhar um pouco melhor a nossa escrita, a nossa redação, que é bastante utilizada nessa prova, então a gente vai ter que construir bem as nossas teses e trabalhar nesse sentido para a gente conseguir ter uma nota legal para aprovação. Juntando as duas fases, eu não saberia dizer qual que é a mais importante das duas, porque uma leva a outra, Então eu preciso passar primeiro na fase teórica para chegar na fase prática. A fase teórica ela tem um pouco de margem de erro maior do que a fase prática, mas a fase prática permite uma repescagem também. Então,
O que eu indico bastante é se preparar um pouco antes das provas, né? Estudar, não ir só com a bagagem da graduação. A Unifeb ela já possibilita para a gente um grande conhecimento, ela já dá uma grande base para a gente tem que sempre aprimorar um pouquinho mais. Então, de repente, uma plataforma de concursos para a primeira fase, para a gente estar mais uma estudada, e para a segunda fase, de repente, focar mais em uma área, olhar o que está sendo discutido no momento, porque a ação que vai ser cobrada é sempre uma ação que está refletida no momento. Então, é sempre ver o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na atualidade, dar uma estudada mais a fundo sobre um tema que você vai fazer e que vai dar tudo certo. Eu vou falar um pouquinho sobre a segunda fase da prova da OAB. A primeira etapa é uma prova objetiva com 80 questões. E a segunda etapa, ela é uma prova discursiva, que você tem que fazer uma peça e responder mais 5 perguntas discursivas. E nessa segunda etapa, você tem que escolher uma área específica do direito. Bom, eu particularmente escolhi direito penal. E eu escolhi essa área porque é uma área que eu gosto muito de estudar. Eu acho ela muito interessante, eu acho ela muito legal. Mas também tem várias outras. Você pode escolher entre direito civil, administrativo, empresarial, e eu acho que são mais ou menos essas. E eu escolhi penal porque é uma área que eu me identifico, que eu gosto, e realmente, como a segunda etapa ela é mais trabalhosa, ela demanda um estudo mais aprofundado daquela área, eu optei por escolher, não é uma área que eu atuo tanto diariamente, mas é uma área que eu particularmente gosto da teoria, dos artigos e tudo mais. Então, eu particularmente aconselharia a escolher uma área que você gosta. Porque muita gente vai, por exemplo, eu vou escolher tal matéria porque tem menos peças para fazer. Eu já escutei muita gente falar isso. Mas para uma prova que você vai estudar, é um estudo muito aprofundado. Então eu aconselharia a escolher uma matéria que você gosta. Eu escolhi direito penal, então geralmente as pessoas sempre tendem a ir para mais um lado, então eu aconselharia isso. Falar um pouquinho da questão da primeira parte da prova, que seriam questões objetivas, são 80 no total, desenvolvidas em algumas disciplinas. A disciplina que eu mais me identifico é Direito Civil e também Direito Empresarial. Essas duas disciplinas somam mais ou menos de 10 a 12 questões ali dentro da prova. Então, com toda a base adquirida durante a faculdade, eu consegui ter um pilar bem construído e consegui acertar bastante questões nessas duas disciplinas, que eu mais me identificava, né? Porém, a gente não pode só focar nas disciplinas que a gente tem mais afinidade, visto que a prova, são 80 questões, então a gente tem que dividir o estudo nas que mais tem questões e nas questões que podem ser mais difíceis. Então, eu tinha uma certa dificuldade com direito penal, então eu foquei bastante, principalmente na reta final de estudo, nessa disciplina, que para mim foi um divisor de águas, consegui ir também bem e que me garantiu a aprovação. Então, nesse sentido, acredito que a gente tem que saber dividir o nosso estudo, saber por onde, nos conhecer, saber qual disciplina a gente tem mais facilidade, também não abandoná-las, estudar, relembrar, porque são 5 anos de faculdade, a gente passa por muita coisa. Mas também, adentrar dentro de disciplinas que a gente não tem tanta afinidade, mas que no final vai trazer toda, o que a gente passou na faculdade e vai ajudar muito para a gente conseguir passar nesse exame. Então, a essencialidade da OAB na prática de qualquer outra atividade, ela exige principalmente nos concursos de procuradores, desde o procurador do município até um procurador da Fazenda Nacional, por exemplo, e mesmo que ela não seja assim obrigatória, ela sem dúvida vai valer muito a pena para qualquer outro concurso que se preste. Hoje em dia, vários concursos para magistratura, delegado de polícia, dependendo do estado, eles exigem pelo menos 3 anos dessa prática jurídica. E a principal dela seria a advocacia. E mesmo depois de cumprir essa prática jurídica, com certeza o profissional que vai atuar como um julgador, ele terá muito mais bagagem, para facilitar todo o processo judiciário e ser de forma mais humana.
Durante a graduação, eu procurei fazer estágios porque eu queria conhecer na prática algumas carreiras para saber qual delas eu iria seguir depois da faculdade. Ainda que o meu intuito era fazer o estágio para descobrir qual carreira seguir, eu já tinha em mente que eu gostaria de ser juiz, então o meu primeiro estágio eu tentei e fui fazer no fórum. No entanto, o estágio é de no máximo 2 anos, e aí logo quando acabou essa experiência no fórum, apareceu a possibilidade de trabalhar no registro de imóveis. E a área extrajudicial, que é poucas vezes falada, comentada ou estudada na graduação, passou para mim a ser uma novidade, tanto de atuação como de estudo, porque era uma área jurídica que eu nem sabia que existia, com regras e organização, e aquela organização me encantou. Então hoje eu digo que eu pretendo, pós a graduação, atuar na área extrajudicial. E aí existem os concursos, né, para ofício de registro de imóveis, para ofício do registro civil das pessoas naturais, RTD, tabelionato. Então eu pretendo aprimorar meus estudos e prestar algum concurso na área extrajudicial. E por quê? Porque na área extrajudicial a atividade ela é exercida em caráter privado, mas uma função estatal. Então o que acontece? Eu consigo exercer, prestar um serviço público, e ali, no caso, para garantir algumas seguranças, por exemplo, como é que eu provo que o imóvel é meu? Então, ou seja, o Estado vai te garantir por meio de um registro. Como é que eu provo que alguém nasceu ou morreu? O Estado vai te garantir isso por meio de um registro, e isso tudo vai ser certificado posteriormente. No entanto, a atividade MEI, exercida em caráter privado, me permite, por exemplo, escolher a minha equipe, se eu posso contratar mais ou menos pessoal, o lugar da sede. Então, isso me garante uma agilidade, uma eficiência maior para prestar um serviço. E isso é o que me fez encantar na área extrajudicial, além da matéria do direito, que é muito incrível e as suas regras são bem legais. Então, olha, o exame da ordem para o aluno do curso de Direito, dentro dos 5 anos de preparação desse aluno, ele aborda todas as matérias que realmente são cobradas nesse exame. O exame ele tem a intenção de verificar se o profissional que vai para o mercado de trabalho tem uma preparação sólida, uma preparação segura, né? Se ele tem algumas habilidades básicas importantes para o início de carreira. Então, o nosso aluno, ele encara com bastante naturalidade o exame da ordem, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A partir da 8ª fase, os alunos já vêm analisando as provas anteriores e focando no estilo dessa prova. Porém, o conteúdo que eles aplicam na prova, que eles respondem na prova, eles já estudam durante a graduação inteira. Então, isso que é interessante, né? E, claro que perto da prova dá um pouquinho de ansiedade, porque eles vão ser testados, mas quando eles resolvem a primeira etapa, que é teórica, e a segunda, que é prática, eles voltam satisfeitos, dizendo, olha, professora, realmente, todas as dicas de sala de aula, todas aquelas provas, às vezes puxadas, um pouco mais difíceis, aquilo ali, toda a nosso período de graduação ajudou muito, para a realização dessa prova. Por isso que o nosso índice de aprovação no curso de Direito Unifeb é alto, da aprovação do exame da ordem, e nós temos muito orgulho dos nossos alunos do curso de Direito. Por quê? Porque naturalmente eles se preparam, os alunos levando a sério as aulas, estudando para as provas, para os trabalhos, para as apresentações, para os nossos eventos também, que nós temos eventos de pesquisa, muitos alunos escrevem artigos, fazem TCC, abordando várias matérias que caem no exame da ordem, e isso leva eles a esse sucesso nesse percentual tão significativo, e que nós temos muito orgulho e temos muita vontade de comunicar, de transmitir, para os nossos ouvintes da TV Uni.
Estamos juntos com esses alunos, nossos queridos alunos que finalizam o curso depois de 5 anos, né? Nós atendemos eles em eventos, em simpósios, em interesses que eles têm, muitos estágios que eles fazem, que eles abordam a prática. O nosso estágio obrigatório é de muita qualidade e esse acompanhamento que nós realizamos, principalmente a coordenação ali com os professores, né? Sempre tentando melhorar, sempre aumentando a qualidade, melhorando a nossa matriz curricular para ficar de acordo com os concursos, né, que eles vão enfrentar, atualizados constantemente, né? Isso aí, essa união dos professores com a coordenação e interagindo com a necessidade do aluno e com o mercado de trabalho, né, é essencial para o sucesso na aprovação dos nossos alunos do curso de Direito Unifeb no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, que para os nossos alunos é mais um desafio, né? E eles têm obtido muito êxito e nós estamos, a coordenação do curso de Direito, acompanhando essa dedicação, essa caminhada dos alunos, né, para chegar aonde eles objetivaram, né, em cada etapa de conquista que eles estão atingindo. Então, o bacharelado, a aprovação no exame da ordem, daqui a pouco a aprovação em outros concursos, né? Que nós temos os nossos egressos concursados, os nossos egressos que atuam no mercado da advocacia também, que vêm depois conversar com os nossos alunos, né? Para mostrar como é que foi esse sucesso no mercado de trabalho. E é isso que nos motiva, né, a coordenação e os professores do curso de Direito Unifeb a continuar buscando essa qualidade cada vez mais. O desafio da aprovação no exame da ordem para os nossos alunos é algo gradativo, né? Então, no começo do curso, eles ainda não estão muito preocupados, eles estão mais preocupados em adquirir conhecimento, fazer os estágios, avançar as etapas naturais. Chegando lá pela 8ª fase, os alunos já tiveram a parte prática do estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório, que são os estágios que eles fazem em fórum, delegacia, Justiça Federal, escritórios, né? E empresas. Então, eles chegam com prática e teoria com muita segurança, né? Na 8ª fase e na 9ª e na 10ª. E esse foco voltado para o exame da ordem vem naturalmente, porque eles sabem que, sendo aprovados no exame da OAB, né, eles vão abrir outras portas e, como eles já têm o objetivo do mercado de trabalho jurídico, né, acaba ocorrendo de uma maneira muito natural, mas que nos orgulha muito, porque eles focam de uma maneira que eles já vêm fazendo no decorrer do curso, né, e eles atingem esse objetivo de uma maneira bem tranquila e segura. E é isso que nos orgulha e nos deixa muito felizes, né, com a comemoração. Eles praticamente, grande parte dos alunos que vão para a colação de grau e que ganham o bacharelado em Direito já estão aprovados no exame da OAB e daqui para frente abrindo outras portas, né, para essas conquistas que a gente vem acompanhando desde a primeira fase até a 10ª. São 5 anos de muitas emoções, muitos estudos, pesquisas, eventos e estágios, né, práticos que tornam o nosso aluno tranquilo para enfrentar esses desafios. E um deles é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Acadêmicas do curso de Medicina da Unifeb compartilham agora com a gente informações sobre o Outubro Rosa. Olá, eu sou a Natália, sou estudante de Medicina da Unifeb e hoje estou aqui com a doutora Bruna, médica ginecologista e obstetra, e a gente vai abordar um pouco do assunto do Outubro Rosa. Então, doutora, qual a importância do Outubro Rosa? Outubro Rosa, ele é um mês inteiramente dedicado tanto à conscientização quanto à prevenção e diagnóstico precoce aí de câncer de mama.
Vale também lembrar que ele é um mês que está aí para as mulheres lembrarem, né, de fazer a sua rotina ginecológica. A gente está chegando agora no final do ano, então quem ainda não colocou a sua rotina ginecológica em dia, preventivo, exames complementares, vale a pena ir correr, né, atrás do seu médico, ginecologista, nas unidades básicas de saúde e colocar a sua rotina em dia. Certo. E quando procurar o médico? Bom, fala-se muito sobre o autoexame de mamas, né? O autoexame de mamas, ele é incentivado, né? Toda mulher deve tentar, né, palpar aí as suas mamas, principalmente no período aí de menstruação, período pós-menstrual, mas isso não exclui a importância do exame clínico feito pelo médico mastologista, ginecologista, né? O médico que tem experiência aí na palpação das mamas. Deve-se ficar atento a sinais como vermelhidão, abaulamento, presença de nódulos, pele em casca de laranja, como a gente chama, retrações, tudo isso, todos esses são sinais de alerta em que você deve sim procurar o médico. E como é feito o diagnóstico do câncer de mama? O diagnóstico é feito através da mamografia, né, preconizada aí, a partir dos 40 anos, de forma anual. Para quem tem história familiar de câncer de mama, entre outros fatores de risco, ela é feita alguns anos antes. E muitas pacientes me perguntam, sobre a ultrassom de mamas, né? A ultrassom, assim como a ressonância, entram como exames complementares, mas isso não exclui a importância da mamografia, então, a partir dos 40 anos, todos os anos. Certo, muito obrigada, doutora Bruna, e muito obrigada também ao UniTV. Bom, e para muitos estudantes, a formatura é o momento mais marcante da vida acadêmica. Para alguns, a realização de um sonho. Para outros, a verdadeira representação de conquista. Foi com o intuito de proporcionar esse momento aos seus estudantes que a Unifeb retomou as solenidades presenciais de outorga de grau, seguindo todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde, como distanciamento, uso obrigatório de máscara e álcool em gel. Mais de 60 estudantes receberam por noite o título de bacharéis, tecnólogos e licenciados. Olá, meu nome é João, sou formando em arquitetura e urbanismo. Essa noite é bem especial aqui para todos nós. Essa trajetória de 5 anos foi grandes desafios, mas essa noite a gente vê que foi dever cumprido. Dever cumprido todos os desafios. Foi um ano aí bem atípico que passamos o ano passado, mas hoje estamos aqui para realizar esse sonho. A gente está muito feliz de estar aqui realizando mais uma etapa da nossa graduação, em especial a nossa turma que esperou um tempão para conseguir realizar isso. Para atender os acadêmicos interessados em vivenciar presencialmente com seus familiares esse momento, as outorgas de grau foram realizadas com um número restrito de formandos e convidados, sendo 2 solenidades por noite. Os eventos foram realizados na Sociedade Beneficente de Brusque, com transmissão ao vivo pelo canal da Unifeb no YouTube. Em observância aos preceitos éticos e legais da profissão, buscando contribuir para uma sociedade mais justa e humana. A partir de agora, a relação de vocês com o mundo
passa também a ser mediada pelo reconhecimento social deste seu papel profissional. Com ele, vocês adquirem autonomia e mais responsabilidades. E que responsabilidades! Hoje, no entanto, não é apenas um dia de celebração de vocês. Eu os convido a refletir por um momento sobre cada pessoa que, direta ou indiretamente, pode ter contribuído com vocês na vitória pessoal deste dia. E também para agradecê-las. As pessoas próximas, presentes ou saudosas, que ajudam ou ajudaram, pais, tios, avós, demais familiares, companheiros, companheiras, amigos imprescindíveis. Enfim, a todas as pessoas que efêmera ou constantemente passaram ou estejam em suas vidas e que os ajudaram a ser quem são, antes e durante o curso de arquitetura e urbanismo. Esta cerimônia de outorga de grau do Centro Universitário de Brusque Unifeb, ele marca um momento inesquecível na história da nossa instituição, da comunidade regional e também na vida de cada um dos nossos recém-graduados, bem como familiares, amigos, e nesse sentido peço que as bênçãos de Deus se estendam sobre todos nós. Uma outorga de grau sempre é um rito de passagem. Ele marca tempos na nossa vida e na nossa sociedade, assim como um batismo, uma primeira comunhão, uma confirmação, uma bênção matrimonial ou até uma extrema unção. São momentos da nossa trajetória que, enquanto sociedade, festejamos. Outorga de grau de bacharel em Publicidade e Propaganda. Esta é a TV Uni, a televisão do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb.